mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Fueltech, eu moro nos Estados Unidos, mas eu estou essa semana aqui no Brasil e eu tinha que aproveitar e gravar esse episódio muito especial com uma história muito importante para a Fueltech, para mim e talvez para muitos de vocês aí que devam saber a maior parte dessa história. Talvez já conheça esse carro aqui, que é do Christian, FT Education, mas hoje a gente vai falar vários detalhes, várias curiosidades, várias informações sobre como tanto o Christian foi fundar e foi tocar a FT Education, quanto como ele comprou esse carro, da onde ele comprou, que outro carro que ele queria comprar e de quem foi a culpa dele comprar essa BM aqui e muitos outros detalhes. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu agradeço a audiência de todos aí. Essa novela é uma novela para a família Gearhead, então é o seguinte, chama a família, chama a namorada, a esposa, o pai, os filhos aí, coloca na TV, café da manhã, um chimarrão e vamos assistir junto aí, porque hoje nós vamos ter uma história muito bacana de vida, uma história muito bacana desse carro, uma história bacana de negócio, empreendedorismo, ou seja, eu achei muito interessante esse assunto e eu queria compartilhar com vocês. Então deixa eu achar o Christian aqui, porque eu quero bater um papo com ele para começar essa história aqui, vocês vão entender e bota na TV aí e vamos assistir. Talvez alguns de vocês não estão me reconhecendo, porque eu estou com uma camiseta que não é da Fueltech propriamente, mas essa aqui é da FT Education, ó. Então quero agradecer esse cara aqui, ó. E aí pessoal, tudo bem? Christian me deu a camiseta, mas não é só isso que eu quero agradecer, na verdade tem muita coisa que vocês vão ver hoje, o quão importante foi o que esse cara está fazendo, o que ele fez para a Fueltech e para nós juntos, né? Acho que acima de tudo a gente é amigos. Sem dúvida. E a gente gosta de carro como... Aqui, ó. Isso aqui simboliza a nossa paixão, Gearhead, né? E como exatamente a camiseta do Christian mostra, a gente gosta de carro e gosta de projetos. Mas é o seguinte, ó, Christian, nós estamos aqui na sede da FT Education, sim, em Porto Alegre. Vamos mostrar um pouquinho para o pessoal o que é a sede hoje. Tá bom. E vamos bater um papo aí para falar um pouco da nossa história junto aí, de onde é que chegou até aqui. Vamos lá. Depois a gente volta aqui pro carro e vocês vão ver. A porta principal aqui vai ter acesso a uma escada e que vai para a sala de aula. A sala de aula é no mezanino, no segundo andar. A gente tem essa escadaria aqui que dá acesso à sala de aula. Então, sejam bem-vindos à FT Education. Essa é a nossa primeira sede aqui em Porto Alegre. Essa é a nossa estrutura que a gente tem hoje. A gente decorou aí com mais ou menos com o que a gente gosta, assim, né? Que é carros. Eu trouxe algumas placas aqui, a gente trouxe de alguns eventos. Mas como foi uma ideia mais recente, assim, a gente acabou não decorando. Esse momento também não ajudou muito. A gente não conseguiu viajar para trazer coisas novas, mas esse é o início aí de um sonho. E tem aqui, ó, para quem gosta, a NHR, essa plaquinha aqui é tradicional. Essa aqui, inclusive, é a placa que eu estou usando no meu C8. Legal. Todas as corridas. Essa aqui foi outro evento no mesmo ano que tu foi também, né? Sim. Street Nationals. Isso aqui é legal, os americanos fazem sempre umas placas assim para comemorar os eventos. Meu primeiro Street Nationals foi em 2007. E eu acho que um dos eventos mais marcantes para mim, porque foi um divisor de águas, entender como funcionavam as coisas lá fora. Né? Esse aqui até é um quadro muito legal do carro do Kaká, que o Roberto Torino fez. É um artista incrível aqui de Porto Alegre, que eu adoro. As pinturas deles são fantásticas. É, né? fantástico. Tem mais uma aqui daqui a pouco que a gente vai ver. Aí, ó, gosta de Porsche, né? Minha paixão por europeus, de modo geral. Respeito todos, amo todos. E aqui um outro quadro do Torino também, muito, muito legal aí. Mas, Christian, vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo aqui, ó. Vamos puxar a cadeira aqui. Agora nós estamos sentados aqui na sala de aula, e propriamente, professor Christian, né? Acho que todo mundo te conhece dessa maneira, mas pouca gente sabe exatamente a história um pouco da FT Education, né? Sim. Deixa eu explicar um pouquinho, para vocês entenderem. A FT Education é a divisão de treinamento da Fueltech. A gente, para chegar até aqui, tem uma história de vida e uma história onde a gente foi, digamos assim, se encontrar e onde é que o Christian foi se conectar à Fueltech diretamente. Mas antes disso, antes de trabalhar para a Fueltech ou ter a Fueltech Education, a gente teve o princípio da Fueltech que foi muito importante. Então, conta um pouco daquele Passat lá que a gente fez em 2003, 2004, uma coisa assim. Na verdade, a nossa primeira vez que a gente conversou foi no Autódromo de Guaporé em 2001, que o Dado me apresentou um digital flipper feito por ti. E a gente conversou, trocou poucas palavras ali e já se conversou daquele momento.
E em 2003, final de 2003, a gente tinha um Gol turbo, que era um força livre, mas a gente não tinha condições de ter o carro em campeonato. E esse carro precisava de uma injeção programável, né? A gente fez a primeira versão desse motor, era com 2 Weber turbo. Para quem já acertou uma Weber turbo sabe o sofrimento que é. E tem que sentir a dor, né, para saber como é complicado. E aí a gente criou uma opção de injeção programável e através do Hilário a gente acabou adquirindo a primeira Race Pro, que não era nem controlava a ignição. E a gente foi para o dinamômetro e eu nunca me esqueço, 426 cavalos com 1,3 kg e 58 kg de torque na passada no dinamômetro. Isso para 2003. Eu tenho esse vídeo, tá? Ah, legal, então, legal. Vocês vão assistir agora essa passada no dinamômetro aí, não era uma qualidade de 2021, tá? Mas assistam aí agora. Viram aí a passadinha no dinamômetro? Era um dinamômetro bem antigo, né? É um dinamômetro na verdade é um dinamômetro de bancada, hidráulico, e aconteceu um acidente, né? Ele nunca tinha passado um motor com tanto torque, quebrou a turbina do dinamômetro no passado, teve que ser reparado depois dessa passada. Mas cara, vamos falar o seguinte, ó. Depois veio o Passat, né? Sim, aí teve o Passat, que foi uma apresentação de fim de curso da Feltec, né? O Passat era uma coisa assim, é um sonho antigo meu e do meu irmão, de ter um Passat farolzinho redondo. A gente queria um TS, na verdade a gente não achou um TS, a gente acabou comprando um LS na época. Era a paixão do meu irmão também. Só um detalhe, para quem não sabe, o irmão do Christian é o Diogo, né? Que é da RC Racing. Muitos de vocês aí se acompanham o Track Day, se acompanham a arrancada, Audi 5 cilindros, turbo. O Diogo tem um legado aí muito importante. Um histórico, né? E aí a gente montou esse Passat com um motor 16 válvulas aspirado. Primeiro a gente montou com uma injeção original para ver como é que o carro funcionava, se portava. Ficou muito ruim, né? Porque a gente acabou cruzando os comandos. A gente chamava o motor de Severino. Era um motor que tinha 240 cavalos aspirado. E a gente optou por colocar a injeção já de cara, né? A mesma injeção que a gente usava, que a gente já tinha testado no carro de arrancada, né? Então a gente compartilhava mesmo a ECU. E esse carro acabou servindo de referência para o teu TCC, né? Que aconteceu logo em seguida. Exato. Aí no trabalho de conclusão de curso que eu estava fazendo na engenharia elétrica na URGS, o projeto foi justamente a primeira Feltec. Aí eu apresentei com o Passat dele, foi legal, na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Levei o carro lá e mostramos para todos os professores, a banca, todo mundo. Foi realmente. Meu irmão foi junto contigo na época. Foi junto, levou o carro. Cara, foi um momento histórico. Mas assim, ó, eu acho que a parte que eu queria mostrar para vocês um pouco assim, por que esse cara é e por que a gente é, por que eu sou, e provavelmente muitos de vocês são apaixonados por carro, e da onde é que vem isso. E o legal é às vezes levar isso para um futuro onde é que tu consiga trabalhar com isso, né? Então, tu foi instrutor do Senai por muitos anos? Sim, durante 7 anos e meio eu fui instrutor do Senai automotivo. E aí no Senai eu tive um contato, a gente teve um contato lá no início da Feltec, depois disso, né? Inclusive deu algumas palestras para os meus alunos, muitos alunos aí que vão assistir vão lembrar da palestra que tu ministrou lá no final de cada semestre. Então foi legal assim, essa interação, e ao mesmo tempo eu tinha uma admiração grande pelo Christian, mas ele era um instrutor do Senai, a Feltec era uma empresinha começando, que estava tentando, né, do quarto de casa fazer uma injeção. Eu até brinco, eu montava os módulos, montava o chicote, atendia o telefone, cobrava o escanteio, fazia o site, era bem... Uma época desafiadora. Bem desafiadora, mas cara, juntando as pessoas certas foi indo. E aí, na verdade, tu foi morar nos Estados Unidos em 2007, o que acontece? Eu me formei em engenheiro mecânico automotivo em 2006, no final de 2006 eu me formei, e aí eu tive a ajuda de um grande amigo que já apareceu no canal aqui, Marcelo Gribler, e ele me ajudou a fazer o visto, entre outras coisas. Fiz a entrevista de visto, passei e deu tudo certo, vou para os Estados Unidos. Porque quem tem paixão por automóvel, né, o Anderson vive isso, ver as pessoas falarem dos Estados Unidos é uma coisa, mas tu sentir, né, tu vivenciar isso. Então eu passei 6 meses em 2007 como vida de americano, assim, trabalhando, trabalhei como mecânico nos Estados Unidos. E nesse meio tempo eu acabei encontrando um grande amigo que também é conhecido, que é o Mano, né, o Ezequias João. Ele tinha um Voyage de Oval Track, que é um circuito oval de carros literalmente de ferro velho.
Tu tira o carro do ferro velho, tu tem que prende as portas, tem que ter um regulamento X lá, e esses carros eles vão para esse circuito oval e disputam isso. Só que eles tinham carros muito legais assim na época, porque era uma disputa de carros V8, 4 cilindros, 6 cilindros, tinha motores mais modernos, motores mais antigos, e a gente tinha que de alguma forma transformar o carro brasileiro, que era o Voyage, né, que é o Fox lá nos Estados Unidos, num carro competitivo. E aí eu tive a feliz ideia de ligar para o Anderson. Isso foi, eu acho que foi em torno de outubro de 2007. E aí o Anderson estava para ir para uma viagem em New Jersey, né? Foi a primeira vez que eu, o Kaká e o Facchini, primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu fui com o Rodrigo Facchini e o Kaká da Wood naquele evento. E aí eu recebi do Anderson a caixa que ele mandou para nós lá para a gente poder testar. Eu liguei para ele e disse, olha, eu preciso adquirir uma Feltec para um amigo aqui nos Estados Unidos, tu tem como enviar do Brasil? Eu disse, não, estou indo para os Estados Unidos, eu te envio, aí tu no Correio dos Estados Unidos mandou para nós, eu recebi aquilo, nunca me esqueço, eu e o mano, quando a gente recebeu aquela caixa, a gente abriu assim, e uma coisa interessante, tá pessoal, apesar de eu já ter tido contato com a injeção programável, já tinha contato, mas o meu irmão era a pessoa que mais aplicava isso. Porque numa época que eu estava estudando engenharia, eu tinha muitas cadeiras para fazer, eu trabalhava o dia inteiro no Senai e eu não tinha muito tempo para me dedicar. E literalmente eu recebi uma consultoria do meu irmão por telefone, eu nunca me esqueço, eu ligava para ele ou ligava para o Anderson para perguntar as coisas. A gente instalou, um mês depois a gente instalou. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha. Era ligação internacional. Internacional, mas eu lembro que eu comprava um cartão de crédito que dava tantos minutos, 30 minutos para falar para o Brasil, e aquilo era o que eu tinha para fazer a instalação. O carro funcionou, nunca me esqueço, num sábado às 3 horas da manhã e no outro sábado a gente tinha corrida. E quando ligou o motor, o sorriso do mano trancou nas orelhas, assim. Ele ficou super feliz, a gente foi na quarta-feira para treinar com o carro e para mim, como eu não tinha dinamômetro disponível na época, nem nos Estados Unidos ali perto, assim, e era uma questão de um projeto um pouco mais econômico, a gente foi para a pista. A gente tinha a liberação do dono da pista para poder usar os carros lá e testar, e eu testei literalmente o carro na pista, acertei o carro na pista e ele correu no sábado. O carro sempre se classificava entre de 20, ele se classificava entre 16º e 18º. Ele se classificou nessa noite em segundo, e eu fui... Nossa, a gente realizou, o carro terminou em quarto na corrida, e foi assim, uma realização assim, tipo... aquelas coisas que o cara, a primeira impressão, assim, uma das primeiras emoções, né, que o cara tem. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, que uma injeção programável é o PlayStation da vida real. Não tem sensação melhor de tu montar o teu chicote, fazer o teu mapa, dar a primeira partida, o carro ligar, tu acertar a marcha lenta, assim, é um sentimento de orgulho que é inexplicável. E fazer o carro andar ainda e andar bem, melhor ainda, sem dúvida. E aí, na verdade, deixa eu juntar as histórias, aí tu estava nos Estados Unidos, tu voltou para o Brasil. Não tinha voltado ainda, eu liguei para te agradecer do resultado, porque pós-corrida eu fiquei tão emocionado, eu disse, vou ter que ligar para o Anderson para falar da história do carro, né? E aí eu conversei contigo sobre a história do carro. E aí como eu tive esse contato com o Christian, já da parte de antes do treinamentos e parte conhecimento técnico, a gente estava precisando de alguém na parte comercial na época. Assim. E aí, na verdade, eu botei na cabeça, esse cara tem que vir trabalhar comigo, esse cara tem que vir, eu preciso achar uma maneira de trazer o Christian. Eu sabia que tu estava nos Estados Unidos, eu imaginei que tu estava voltando, eu te perguntei aí o que tu vai fazer quando vai voltar, e aí tu falou que não sabia, e na verdade tu acabou vindo e a gente literalmente pensou num plano, e tu saiu do Senai, que era, digamos assim, um trabalho, na verdade eu fiquei 1 ano trabalhando à noite no Senai, porque o que acontece? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui com uma licença de 6 meses, que chama-se licença não remunerada. Todo o funcionário do Sistema S lá, ele tem direito, depois de 3 anos, de tirar uma licença não remunerada e depois retornar para a sua atividade. E foi o que eu pedi para o diretor da escola, só que o que acontece? Já existia uma turma me esperando, e a maior demanda era à noite. E aí o que eu fiz? Durante 1 ano, para atender os 2 semestres que tinha até eu preparar alguém para ser instrutor, eu trabalhei durante 1 ano inteiro, todo 2008, que eu entrei dia 2 de fevereiro de 2008 eu entrei na Feltec. E aí durante todo esse ano eu trabalhei tanto na Feltec quanto no Senai dando aula. Então era 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. E no final de 2008 era uma carga muito grande, eu não conseguia, né, me dedicar como eu gostaria. E eu nunca imaginei, sinceramente, que eu iria conseguir trabalhar com a minha maior paixão. Todo gearhead, né, tem essa
coisa de querer trabalhar com performance. E eu tava, assim, por mais que eu amasse o que eu fazia no Senai, era muito legal trabalhar no Feltec, né? Lidar com pessoas que gostavam, que dividiam da mesma paixão. E aquilo não teve como... foi uma... viciante, né? E aí começou a trabalhar no Feltec na parte comercial e foi organizando, tivemos outras pessoas, inclusive o Gustavo Dias, né? Veio trabalhar com a gente. Um canal bem conhecido. O Gustavo hoje é um youtuber respeitadíssimo no Brasil, né? É um dos maiores. Opinião sincera, acabou de passar 1 milhão de inscritos, um amigão nosso aí, parabéns. Quem procura aí opiniões sobre carros originais e saber esse tipo de coisa, pode seguir o pessoal lá que eles são fera. Mas aí começou a organizar a parte comercial e tudo, só que aí que a gente viu a demanda daqui a pouco de treinamento, né? O que aconteceu, Anderson, quando eu entrei na Feltec, primeiro, foram os 6 primeiros meses, foi captando dados, entendendo como funcionava o mercado. Muitas pessoas que trabalhavam no segmento de performance na época tinham uma característica muito parecida com a nossa, iniciaram pela paixão. Ou seja, o cara era um representante comercial bem sucedido, ele era, sei lá, um advogado, e ele daqui a pouco ele queria abrir uma loja de performance e não tinha expertise do negócio, então a gente tinha que profissionalizar o negócio. Para isso, a gente tinha que ter uma política comercial séria, né? Então, primeiro foi a construção da política comercial em 2009, e no final de 2010, o que eu percebi? Para o mercado crescer, ele tinha que ter educação, ou seja, para que as pessoas conseguissem usufruir mais do recurso de eletrônica, usufruir de uma gestão programável, eles estavam, a maioria dos profissionais que já trabalhavam era muito pouca oferta, existia mais demanda e mais necessidade de mão de obra do que o mercado conseguiu oferecer. Isso era um mercado que precisava de educação. E eu tive uma reunião no final do ano com o Anderson, eu sempre fazia assim, eu pontuava no final de cada período, e eu expliquei, Anderson, acho que uma das coisas que está faltando para o nosso mercado, a gente tem que levar a educação, a gente tem que fazer com que as pessoas tenham informação. E aí o Anderson estava me dizendo, como é que tu acha que tem que ser feito isso? Eu disse, olha, o primeiro passo, para sair de inércia, a gente pode montar uma parceria com o Senai, que foi quando a gente montou. Sim. Em 2010, uma parceria com o Senai, com instrutores do Senai, onde esse curso acontecia dentro do Senai e foi um laboratório. O Senai Automotivo de Porto Alegre, durante o ano de 2010, ele sediou os cursos que não existia Education ainda, ele sediou cursos de especialização na área de gestão programável. E junto com o professor Joel, que era um colega meu, a gente desenvolveu aí um calendário de cursos que a gente tinha que ter a previsão durante o ano de 2010, e a gente percebeu um outro problema, que as pessoas tinham muita dificuldade de deslocamento, de vir até o Rio Grande do Sul, né? Até uma coisa interessante, a primeira turma tinha 3 pessoas do Acre. Acho que foi a maior concentração de pessoas do Acre no estado do Rio Grande do Sul com o treinamento no Senai Automotivo voltado para a Feltec. E aí a gente começou a amadurecer um pouco mais essa ideia, e esse nome F-Education veio do Anderson, ele que trouxe a ideia. Em 2012 a gente fez uma mudança aí, a gente preparou algumas pessoas do comercial para que absorvesse toda essa demanda que tinha do comercial e eu pudesse ter tempo para desenvolver a F-Education. Em 2012, em maio de 2012, eu fui para Manaus. E porque foi proposital, tá, pessoal? Porque se a gente queria uma escola volante, a gente tinha que mostrar que a gente podia ir em qualquer lugar do Brasil. E um dos pontos mais distantes que a gente conseguiu reunir uma turma naquele momento foi Manaus, através de um amigo em São Paulo, que organizou essa turma. E ao organizar essa turma, eu peguei um avião, fui para lá e a gente iniciou o primeiro treinamento. Um mês depois eu fui para os Estados Unidos, fui para aquela época, fui para a sede lá em New Jersey. E quando eu retornei, a gente fez uma divulgação um pouco mais moderada, né? Porque a rede social não era uma coisa tão forte como é hoje, mas eu tinha na minha caixa de e-mail aí umas 5 demandas diferentes. Uma em São Paulo, que a gente criou um grande parceiro, né? Que é o Leandro Dendini, ele cediou 3 treinamentos em São Paulo e a gente cediou 2 treinamentos em Curitiba já em 2012. E aí iniciou a F-Education, né? Começou a saga dos treinamentos no Brasil. Cara, e é legal assim, na verdade, eu acho que é legal contar um pouco dessa história porque tem muitos de vocês que assistem e gostam de carro. Para começar, se vocês estão assistindo esse meu canal, é porque você de alguma maneira gosta de carros, gosta de histórias, gosta de vivências. E acho que contar um pouco da história por trás das pessoas, entender por que a pessoa hoje está onde é que ela está, por que ela conseguiu, digamos assim,
se posicionar no mercado, ajuda porque muitos de vocês pesquisam às vezes ou perguntam por quê, como é que vocês poderiam daqui a pouco trabalhar com isso. E uma das respostas que eu dou, e por isso que eu queria trazer o Christian aqui também, falar um pouco sobre isso, antes de mostrar o carro dele, era justamente a FT Education é uma maneira hoje de dar um treinamento profissional para quem quer de alguma maneira trabalhar com automobilismo, com performance, com esse tipo de coisa. E não quer dizer que o cara vai fazer um curso que vai para ser, pode ser para instalar, pode ser para ser um hobbyista, pode ser para ter um negócio relacionado, porque por mais que o cara vai ter uma empresa, de uma loja de peças, por exemplo, o cara tem que entender o que ele está vendendo. O cara quer desenvolver um produto para vender para esse mercado, ele vai ter que entender o que está fazendo. Ele quer fazer um serviço de acerto de carro, mais ainda vai ter que entender. Então, assim, muita parte do treinamento, entender, estudar é muito relevante. E hoje até a gente diz assim, o YouTube é uma das melhores ferramentas, né? Sem dúvida. Então, o cara que consegue estudar online ou presencial, mas assim, que consegue focar em aprender alguma coisa, o cara com certeza ele vai ter um caminho aberto para conseguir isso. Então eu acho que era bom eu queria contar um pouco dessa história, contar um pouco de onde é que chegou, como é que foi esse negócio da FT Education e o que isso aí propicia, para justamente mostrar para muitos de vocês aí como vocês podem também ter um caminho digamos assim, de futuro de trabalhar com esse tipo de coisa, e com automóveis, com performance, esse tipo de coisa. Eu acho que uma das coisas interessantes assim, que eu senti na carne, quando eu entrei nesse mundo, eu sou neto de mecânico, filho de mecânico, sempre tive isso muito em casa, né? Meu irmão trabalha com preparação, então isso foi muito forte em casa e mesmo assim eu tive muita dificuldade de quebrar alguns paradigmas e aprender. Então eu fui estudar para quebrar para poder entender um pouquinho mais, né? Mas eu vejo que a alta performance durante um período muito grande no Brasil ela era uma redoma de vidro que tu não conseguia entrar, né? É difícil tu acessar informações. A FT Education foi uma das maneiras muito de compartilhar isso aí. Compartilhar. Então, assim, eu acho que esse é o principal lema da FT Education. Quanto mais a gente divide, mais a gente recebe da troca. E isso foi uma das coisas assim, que eu percebi nos primeiros anos de FT Education. Quanto mais a gente ensinava, mais a gente era alimentado pelos próprios alunos, pelos próprios amigos, parceiros. Isso é uma sensação, pelo menos para mim, extremamente gratificante, dividir, fazer parte do resultado das pessoas e entender que essas pessoas também podem te ajudar a melhorar o que é essa proposta de ensino, digamos assim. Então, é um facilitador de processo, tá, pessoal? Não existe milagre. Eu sempre digo que um treinamento ele entrega conhecimento. Depois desse conhecimento, ele precisa ser praticado, ele precisa ser transformado em habilidade e com o tempo ele vira experiência. E isso é um processo que cada ser humano tem a sua velocidade. E o que o Anderson falou é absolutamente correto. Eu não preciso, hoje, qualquer curso de Education, ele é desenvolvido, ele foi criado não para atender um profissional, mas para atender o apaixonado, o entusiasta, aquele cara que de alguma forma ama esse meio, como a gente, e que quer de alguma forma atingir certos resultados pessoais ou resultados possivelmente ou futuramente profissionais em cima desse segmento de customização de motores usando injeção programada. Show de bola. Vocês viram, né? O cara gosta de carro. Mas agora é o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada na tua BM. Vamos contar um pouco da história desse carro aí, porque essa parte ele vai contar uma versão dele, eu vou contar a minha versão, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então agora nós vamos descer da sala de aula aqui, vamos passar pela área onde nascem os treinamentos, né? Olha aqui, ó, pegamos no flagra aqui, não, ó, os caras não estão... Luciano e Guilherme, esses caras aí que estão por trás do desenvolvimento do nosso treinamento. Então, boa parte de tudo que é desenvolvido está na cabeça desses dois profissionais aí que fazem as coisas acontecer, o sonho virar realidade. E é o seguinte, ó, os caras gostam de carro também aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí. Esse carro aqui, alguém de vocês já viu no canal da Feotec, ó. O Hondinha. Muito legal, né? Tu contou a história desse Honda no canal da Feotec, Sim, né? tem 2 ou 3 vídeos já no canal da Feotec. Que legal. Sobre ele. E tu tem carro ou não? Só enrolando? Tinha uma E36, mas já foi. Foi, tá bom. Só com um casinho de... Uma E36 manual com Feotec. Aí, era bem legal. Show. E a vista deles aqui é bonita, ó. Pra oficina aqui, ó. Vamos dar uma olhada ali na BM lá. Olha aqui, ó, isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui é o Celta
de desenvolvimento da Feltec, ó. Vamos pegar um cara no... Ei, meu, o que tá fazendo aí? Tô testando os módulos aqui. Esse aqui, ó. Um videozinho pra mostrar para o técnico, né? E aí a gente consegue fazer a verificação. Esse aqui é o Fernando Oliveira, pra quem conhece. Não sei se já apareceu algum vídeo nos Estados Unidos, acho que tu não tava, né? Eu apareci no do TK uma vez. Fernando Oliveira trabalha no suporte, manutenção e tá muitos anos aí com a gente, né? Vai fazer 9 anos. 9 anos, cara, que legal. Esse é um dos técnicos mais experientes que a gente tem aí. Quem já trabalhou no suporte, quem já ligou pro suporte técnico da Feltec, provavelmente já falou com o Fernando aí, gente boa. E é o seguinte, ó, nessa oficina aqui a gente tem carro, ó, tem o Calibra, que acabou de vir, ó. Não sei se vocês já viram o episódio dele no Brasil. E esse aqui é o Fusca elétrico, né, que já saiu no canal da Feltec, que eu vou mostrar outra hora. Marcos aí, e aí Marcos, beleza? Olha isso aqui, vocês já viram aqui, vai ter um vídeo, ou teve um vídeo só do Fusca elétrico, mas esse é outro episódio. Júlio aí do Departamento de Eletrificação, mas hoje a gente tá falando da BM aqui, ó. Chuvinha lá fora, não tem que sair de BM na chuva, hein? Vamos ter que... Pode molhar ou não? Pode. Carro de rua ou é carro de guardar? Não tem. O problema é molhar os pés, né? Agora é o seguinte, vamos bater um papo sobre essa BM aqui, ó. Pra quem gosta de carro, eu duvido que não curta uma BM Coupé, né? Tração traseira, 6 cilindros, um carro assim, um chassi da época de ouro alemão, um carro alemão. E é o seguinte, Christian, agora eu vou fazer uma brincadeira contigo. Christian, que ano foi que tu comprou essa BM? 2008. Finalzinho de 2008. É. Então o Christian entrou na Feltec, já começou a pressão, né? Porra, que carro tu tem? Tem que ter um carro, tem né? que ter um carro, né? vamos ter que pegar alguma coisa pra mexer e vai. E aí o Christian queria comprar um outro carro, chegou pra mim um dia todo feio, deixa eu contar a minha versão, fica quieto. O Christian chegou pra mim, não Anderson, vou comprar um carro aqui, olha esse projetinho. Aí ele chegou a ideia de comprar um Seat Ibiza, né? Pra fazer um motor AP 16 válvulas aspirado pra rua. Aí eu disse, Christian, não me leva mal, cara. Um 4 cilindros aspirado, tração dianteira, cara, isso aí não empurra nada. Por esse preço de um Seat Ibiza, tu compra uma BM. Posso falar quanto é que pagou nessa BM? Pode, claro. Porque, cara, tava por 17 mil reais essa BM pra vender em 2008, né? 2008. Aí eu entrei rapidinho no Web Motors, entrei lá e literalmente achei a BM. Eu falei, cara, olha aqui é uma BM, 2 portas, câmbio manual, 6 cilindros. Vai comprar um Seat Ibiza. Aí, até eu brinco, pelo amor de Deus, se tiver um fã clube do Seat Ibiza no Brasil que está assistindo aí, não fiquem chateados comigo, mas não tinha comparação. Não era assim ou tem alguma discrepância nessa história aí? Na verdade a gente estava indo para Curitiba num voo e eu falei para ele, eu tinha 3 opções, tá? Eu sempre gostei de Voyage, foi meu segundo carro. A segunda opção era um Gol GTI 16 válvulas que eu tinha achado em Santa Catarina, vermelho Dakar, que é uma paixão antiga, e a outra era montar um Seat Ibiza. Por que eu queria o Seat Ibiza? Justamente porque remetia aquele carro de rally. Eu pegava um Seat Ibiza 2 portas e ia fazer ele aspirado 16 válvulas. Mas eu tenho que admitir, que bom que o Anderson me convenceu. Porque eu sou apaixonado por esse carro. E é o seguinte, né? Isso virou, por mais que meu pai já tinha tido 2 BMW, e eu já contei isso num outro vídeo dos carros que meu pai teve na época. Ele teve uma BMW 68, uma BMW 80, ele teve uma GT 1600, que é um carro raríssimo no Brasil, e ele teve uma E21 82, nem eu sabia dessa história do teu pai. Ele teve uma E21 branco, o carro era muito bonito. E aí, meu pai já tinha tido outras BMW, eu sempre tive paixão por BMW, mas quando eu olhei esse carro vermelho, e na verdade ele estava na oficina que hoje é um grande amigo, é o Luiz Fernando da F-Power, eu fui lá olhar o carro e o carro realmente tinha as coisas que eu queria, o preço era muito bom, na época era muito parecido o preço de todos os carros, e o Voyage era muito mais barato, o Ibiza também, mas o Gol, que era a melhor opção, e a BM, e sem dúvida eu acho que eu fiquei agora muito feliz aí. Bota aí nos comentários aí o seguinte, qual carro desses aí que o Christian falou que vocês escolheriam para fazer o projeto, se fosse lá em 2008 e hoje? E o seguinte, pelo mesmo valor, né? Quase o mesmo valor. Né? E o seguinte, em 2008 eu me lembro que 17 mil reais era o preço, por exemplo, era mais barato que um Calibra usado, se eu não me engano. Era o preço de um Calibra, né? Esse Gol GTI,
era 18,5. Esse carro vale um valor absurdo Quanto hoje. vale hoje um Gol GTI 16 válvulas? Quanto vale hoje uma E36 duas portas manual, original? Esse carro mudou muito o preço no Brasil, mas acho que o GTI também tem um bom valor. Não, o hoje. GTI também tem. E um City Ibiza, quanto é que vale hoje um City Ibiza duas portas? 8 válvulas com... Brincadeira. Não, tá certo, tá certo. Bom, mas brincadeira, botem abaixo os comentários aí. Mas é o seguinte, e aí esse carro, na verdade, tu comprou, ele era aspirado, ele vinha, na verdade o motor veio encamisado. Na verdade sim, todo carro que a gente compra desse naipe é um Kinder Ovo, né? Surpresa. Tem um monte de surpresinhas dentro. E aí o que aconteceu? O meu irmão já trabalha com preparação e eu comprei esse carro com duas intenções. Ele já tinha um motor dentro de uma caixa, um motor de M3 todo forjado, né? Que era de um cliente. E esse cliente queria se desfazer do motor pelo um bom preço. Eu ganhei de presente esse motor do meu irmão quando eu comprei o carro. Ele me deu de aniversário, né? Foi um baita de um presente. E aí a gente começou a construir esse carro. Quem construiu o carro de ponta a ponta foi meu irmão, o Diogo. E aí a gente começou, tem um câmbio de M3. Vamos mostrar o que ele tem. É uma E36 325, né, original. 325, 94. 94. Ela era manual original, já era manual, né? Manual, sempre foi manual. Esse adesivo aqui acho que está desde quando eu comprei. Eu comprei desde 2008. Desde 2008 esse mesmo adesivo, dá pra ver aqui, ó. Tá gasto. Já tá gastinho, mas né? Esse é aquele adesivo perpétuo que a gente fazia da Fueltec. O cara colou, nunca mais consegue tirar. Deve ser esse. Pior é que é verdade, a gente brincava. Esse carro já teve uma FT300, uma FT400 e agora tem uma 550. Então teve todas... Já tem mais ou menos que nem o Calibre, assim, só não recebeu uma Race Pro, recebeu todos ele serve de uma plataforma de desenvolvimento para ti também, né? De aprendizagem, de tudo. Sem dúvida. Ele é o meu laboratório, porque eu preciso testar algumas coisas. Quem já assistiu o treinamento, tanto o nível 1 quanto o nível 3, eu uso, parte do treinamento eu uso esse carro como cobaia, até porque é um carro que eu uso no dia a dia, fica muito mais fácil de eu ensinar e mostrar alguns detalhes, porque eu conheço ele com mais detalhes. Né? E cara, uma coisa assim, ó, o shape dessas BMW, assim, me perdoem, mas eu acho, assim, eu acho que é uma injustiça com essas BMWs, porque ela tem uma potencial de potência igual a um Supra, por exemplo, muito similar. Ele é um Supra brasileiro. Né? O Supra a gente pode ter no Brasil, na verdade. Né? E é uma geração que teve muito no Brasil, então pro brasileiro é um carro fantástico, assim, uma plataforma de programação. Mas claro, hoje em dia esses carros subiram de valor bastante também, né? Sim, hoje, e principalmente com a questão do drift, né? No Brasil o pessoal está usando demais esse carro no drift, e aí é a lei da oferta e da procura, né? E aí a gente culpa aí os nossos amigos POC, outros caras aí começaram a botar esse carro no drift aí, porque começou a inflacionar o valor desses carros, obviamente muito a ver com o drift, porque ele é literalmente de certa maneira, um Opala moderno, digamos assim, por ter um 6 cilindros, tração traseira, com muito potencial, né? E aí eu tenho que admitir, um dos porquês que eu comprei esse carro, porque eu andei no Opala, isso é uma outra história interessante, em 2008 eu recebi uma ligação de um revendedor nosso de Curitiba, eu estava no AIC, dando assistência para o Vicente Origi com o carro dele de rally, e eu recebi uma ligação às 8 horas da noite, e eu fui na oficina, que hoje ele não está mais em Curitiba, mas do Jorge da Fortec. Então eu fui convidado para ir ajudar eles no acerto, na época, uma Race Pro num Opala TT de rua, que era o Opala hoje, que é o Opala do Gevan, e na época era o Opala da Fortec. Então, E eu fui dar uma volta nesse carro, o torque era excepcional, e é o seguinte, né, quem era o piloto? Zé Louquinho, andando na rua. Foi. Então tu vê como as histórias se misturam, né? Tem aí Gevan da Lavalle, tem o Zé Louquinho, tem aí o pessoal, né? O Jorge da Fortec. Muita história bacana. Então assim, no final todo mundo é culpa de alguém. Culpa de alguém. Sempre culpa de alguém. Andar com um carro 6 cilindros, o torque dos 6 cilindros turbo, o conjunto, e sem falar que a BMW ela tem esse modelo, para quem já pesquisou um pouquinho mais, o quanto esse carro é na mão em termos de dirigibilidade. Eu andei de 2011 até 2013 quase nos track days, foi um ano e meio contínuo no track day com esse carro. Esse carro tem todo um conjunto aí para andar em track day. Hoje virou um carro de rua e eu uso ele de modo normal, mas ele foi desenvolvido um carro para a proposta inicial track day. Inclusive, para provar que é um carro de rua, eu vou mostrar aqui, botar nesse episódio um trechinho que eu e o Christian fomos até a Zona Sul, naquele episódio que eu gravei para ir no aniversário da Power Bass, e a gente fez um desfile assim com os dois carros, eu acho que 45 minutos na rua, né? Foi 45 minutos. Literalmente viajando e curtindo o pôr do sol. Então dá uma olhadinha nesse clipe, como esse carro aqui
é lindo assim, olhando de fora e de longe, é um carro que chama muita atenção. Vamos falar o que tem hoje nesse carro, tá? E o que tu acha que é o que tu faria diferente. Mas primeiro, assim, vai explicando para nós, para entender o que tu, sei lá, de motor, freio, suspensão, de tudo. Bom, como eu expliquei, a proposta inicial desse carro, eu sempre falo de projeto, né? Quando eu fiz o projeto desse carro, era para ser um carro de track day. Então, eu precisava de um motor que tinha que resistir lá o número X de voltas sem ter nenhum tipo de problema. Eu quis fazer com a base mais próxima da original possível, que são coisas boas. Eu mantive o coletor de admissão original de plástico. O cabeçote eu tive que modificar válvulas e tive que modificar as molas, porque ela não tinha carga. Eu mudei os pratinhos, também coloquei um pouco mais leve. Ele tem pistão forjado, biela forjada. Depois eu vou dar uma coisa que eu fiz que ficou fantástico na última mudança do motor. Ele tem um sistema de lubrificação todo original. Essa é uma das coisas que se eu fosse fazer o carro track day de novo eu mudaria, porque como o motor é muito longo, 6 cilindros, ele teria que ter um sistema de deflector melhor do que o original. Se a curva for muito forte, a força G de desaceleração for muito forte, ele dá uma pescada de ar. O sistema de ignição todo original, bobinas originais, mas eu uso uma Spark 6. Ele usa roda fônica original, utiliza injetores de 80 libra-hora Siemens Deca. Ele utiliza um intercooler na frente de pequeno porte, não é um intercooler muito grande, é um intercooler original da Audi S2. Ele tem uma turbina 6164 da Master Power. A bateria era aqui, tu tirou e botou no porta-malas? Não, a bateria no porta-malas original. Ah, já era aqui. Essa aqui é uma chave geral. Eu utilizo uma turbina 6164 roletada da Master Power. Ah, já é roletada? Já é roletada, ficou fantástico. Não sabia. Eu uso uns comandos que não são os comandos originais, tem um pouco mais de lift, um pouco mais de duração e bem pouquinho cruzamento para o carro ficar dócil para andar na rua. Eu uso uma EGT geral e a sonda... O EGT é um sensor de temperatura de escapamento, até porque tu tem coletor de ferro fundido, né? Isso, eu não consigo usar individual por cilindro. E aqui, ó, esse aqui é uma parte interessante, esse coletor de ferro fundido é um coletor muito difundido no Brasil, da SPA Turbo, ó, e ele é muito prático, porque ele simplesmente é indestrutível e ele fica muito fácil de instalar, porque é apertado aqui, né? A gente tá vendo, tô vendo ali o filtro de ar ali embaixo mesmo, né? Até para fazer uma tomada de ar é difícil, né?
Uma coisa que é interessante nesse carro é que todo o painel funciona, esse carro não usa seu original, não está compartilhado, tudo é 100% pela Feltec, funciona o painel perfeitamente, o econômetro funciona, a temperatura da água, velocímetro, conta-giro, tudo perfeito pela conexão feita aqui, tá? Tem um conector circular, a gente pega os pinos e faz a instalação por aqui. E esse é um tipo de coisa assim, às vezes quem é que está fazendo uma BM parecida assim, tiver uma dúvida, liga pro nosso pessoal de suporte, porque a gente sempre na Feltec ajuda aí a tirar uma dúvida, como é que ligar e sempre tem algum exemplo assim que a gente possa buscar e fazer. E esse motor aí, em questão de potência, o que deu agora por último? Bom, ele é um M50, ele é um S50 B30. Qual a diferença do M e do S? Porque um vem na M3 e o outro vem nas normais. Os dois são blocos de ferro, né? Os dois são blocos de ferro. Na verdade, sinceramente, não tem diferença. O cabeçote é o mesmo, o bloco é o mesmo. Porém, o que acontece nesse motor, a primeira versão que eu tinha com o bloco da M3, que o pistão original é 86. Sim. Como o motor já estava desgastado, eu troquei com o pistão 87. E aí eu tinha pouco área entre cilindros, eu tinha que usar O-ring nesse motor. E eu não gostava muito daquela distribuição, acabei modificando, colocando um bloco novo, coloquei um bloco de 325 mesmo. Esse bloco de 325 ele tinha pistão 84,5, eu fabriquei, e isso que foi toda a diferença do carro, tá? Esse carro mudou o acerto de condução, assim, tanto marcha lenta. Hoje esse carro eu consigo andar com lambda 1 no álcool. Antes tinha que andar com lambda 92, 94, às vezes até 88, porque eu tinha um pistão reto muito baixo. Como eu fiz um pistão mais alto com a área de squish correta, né, eu só tirei a área na piscina, né, no centro do pistão, o dish dele, eu tirei mais volume e tinha com os mesmos 9,3 de taxa que eu tinha antes. O motor mudou drasticamente o seu funcionamento e depois disso, por isso que é muito importante a questão do projeto, entender o que a gente está fazendo. Então, a mudança dos pistões nesse motor mudou todo o acerto do carro, inclusive a economia. O carro ficou muito mais econômico, do melhor de conduzir com um lambda mais pobre, tá? Esse motor, ele tem hoje agora tem um cabeçote feito pelo Stumpf e biela Eagle e pistão AFP. E o pessoal da AFP me deu uma atenção fantástica aí para desenvolver. Eu fiz o desenho do pistão que eu queria, eles foram lá e executaram. É um pistão Special Order. Quem quiser fazer um desenho é meu, eu empresto para vocês usar, fiquem à vontade, tá? E faz diferença, né? Esse tipo de detalhe aí. Com certeza. Esse carro também, eu tive que mudar a transmissão. Ele tem um câmbio ZF315, que é o mesmo que vem na M3. E esse câmbio é um de M3, mas ele também vem na 328, também vem na 528. Ah, 325 é diferente. O da 25 é um câmbio Getrag 250, ele é mais fraco. Tá. Então o câmbio original dela não suportava o torque desse motor. Ou poderia suportar, mas eu não quis arriscar. Tá? O diferencial, ele é o diferencial original da 325, porém com um blocante da M3. Então ele tem a caixa satélite com blocante da M3. Ele tem uma suspensão coilover, as 4 rodas da Megane Race com 32 cliques. Tem todas as travas, eu tive que mudar, tive que reforçar os copos de amortecedor aqui em cima atrás. Ele tem as barras em cima para segurar na frente. E ele também, eu tive também que modificar os freios dianteiros. Tem 330 milímetros de disco de freio e uma pinça D2 de 8 pistões. A pinça e os discos adquiridos do Anderson. Então, eu ia dizer agora, isso aí eu tava olhando para esse freio aqui, ele era roxo no Era roxo, agora ele esse freio aqui, ó, ele tava no meu Calibra, muitos anos. Eu nem lembrava que era esse freio, que legal. É que essa roda é bem fechada, então tu nem consegue enxergar direito, que tem um freião ali, né? E essa roda é outra roda, né, muito clássica, né, das BMs. Eu sou um fã de BBS há muito tempo, gosto de roda com borda. Sempre brinco com o Christian que não é que eu não gosto de roda com borda, mas eu sou chato pra roda com borda e agora ele tá me enchendo o saco que todos os meus carros estão fazendo roda com borda. Verdade, olha os últimos 2 carros, a Ferrari e agora ele publicou o vídeo falando do Mazda com borda. Modificou, hein? Eu tive que receber uma piadinha ainda aqui. Não, é legal, essa bordona aqui é top, olha só. Tem 3 polegadas de borda aqui, né? Essa roda tem 9,5 atrás. 9,5. E aí tem o interior do carro. Sim, o interior botou 2 bancos Parco. Banco Spark, eu adoro esse banco. Ele é senta muito bem, né? Então olha aqui, ó, o interior do carro, ó, tem, cara, o painelzinho, é um estilo assim muito, muito clássico aqui, ó. A FT no ângulo certo pro piloto.
e um volante FT, tudo painelzinho original, andando. Carro aqui, ó, 4 lugares. É muito legal, assim, eu acho muito legal essas BM. Tem 2 portas, o carro 2 portas desses é 10. Christian, vamos dar uma volta agora? Vamos andar com ele, vamos bater mais um papo. Vamos dar uma volta. Vamos ver como é que se comporta. Eu sempre faço o vídeo da partida, né? Vamos ver como é que vai ficar o som desse carro aqui, ó. Christian vai ligar aí, ó. Liga aí. Ô, Christian, vamos ter que editar aqui, ó. Sentir como é que é o carro, só que é o seguinte, tá chovendo, então tração traseira na chuva também não dá pra testar nada aí, é só pra sentir o carro rodando. Vamos ver como é que é as percepções aí. Que embreagem tem? Uma Tilton feita pela... Caramba, pela Cerpower. Pela cerâmica. Muito bom, cara. Bom, né? Não. Isso é fundamental. Carro não. De rua... Não dá pra andar com embreagem ruim. Carro de rua. Até dá pra dar uma elogiada. É pra onde? É pro lado aqui. Do lado de primeiro. Eu tava fazendo uns testes de rápida e lá quando tava na PowerBest tava com uma rápida muito rica. Por isso que ele ficou meio gordão aquela hora. E quando acelera, que eu tava fazendo uns testes de rápida dinâmica. E... Espera fechar o vidro por causa do som. Cara, mas a embreagem é fantástica mesmo, assim, ó. Impressionante mesmo. Agradecimento ao meu amigo Peterson da Ceramic Power. Eu vou falar o seguinte, o Peterson resolveu a minha vida também no Mazda, na Mercedes, na Ferrari, né? E num carro do dia a dia tem que ser uma embreagem agradável pro cara andar, né? Antes tinha uma embreagem Tilton aqui que era insuportável de andar no carro. Agora com a embreagem, do jeito que tá agora, tá fantástica mesmo. Não, é muito importante ter um carro que a embreagem seja controlável, assim, pra essa sensação de rua, de andar. Cara, mas é baixo mesmo o negócio, gostei. É interessante. É legal, né? Como o Track Day ajuda bastante tu ter a sensação do carro, tá muito próximo do assoalho, a gente tentou baixar o máximo possível do banco. E esse é um dos bancos que tem a possibilidade de fazer isso, né? Sim, isso é muito bom. É a segunda vez que tu anda nela, né? É a primeira vez nós andamos aquela vez na Freeway e agora... Não, olha, o carro já fiz uns 2.000 pontos aí. A gente tinha uma brincadeira, tem um amigo nosso, Alejandro Sanches, quem conhece das antigas sabe que ele andou de Traxxer, tudo, e ele tinha um Nissan GTR. E uma vez em São Paulo eu andei com ele de carona, sem mentira. Ele acertou todos os buracos de bueiro que tinha em São Paulo. Ele acertou todos. No final eu tava contando, 5.000 pontos, 6.000 pontos. Ele foi indo, ele literalmente martelava os buracos um em cima do outro. Aliás, o Alejandro é um figuraço. Um abraço, Alejandro. Sente falta de ti na arrancada aí. É louco demais. Tem uma Porsche de velocidade final que é mito, né? O negócio uma 993, sabe? Fantástico, cara, fantástico. Mas esse aqui, inclusive, é o caminho que tu faz aqui indo pra casa, né? Eu tô indo pra casa agora, esse é o caminho de ir pra casa. Vai me guiando aí, qual que é o melhor caminho. Vai reto aqui. Pela vontade e tal. Pena que tá chovendo, né? Vai ter outra oportunidade, vai ficar mais um tempo aqui. Cara, mas como ele ficou bom de andar, né? De dirigibilidade. Mas isso é uma das coisas que eu falo bastante. As pessoas, elas direcionam energia pra coisa errada, na minha opinião. A pessoa vai pro dinamômetro e só quer acertar de pé no fundo. 80% do tempo a gente fica andando em média carga e 20% em plena carga. Isso até mais, eu acho. Até mais. Na vida prática, então, né? Tu tem que acertar a baixa carga, a média carga, se o carro fica fantástico, tem que ficar na marcha lenta, o carro tem que ter progressão boa, o carro tem que ter um conjunto bom de andar. E isso dá muito trabalho. Acertar um carro de rua envolve muita dedicação, envolve assim um carinho de fazer cada etapa. Acho que um dos primeiros carros que eu tive essa sensação de
bem acertado no carro de rua foi a tua Corvette, quando eu andei lá nos Estados Unidos. Que carro fantástico, a Corvette preta, a C6. Esquerda. Pode ir reto, pode ir. Melhor ir reto daqui. A segunda à esquerda. Então, dedicar um tempo maior para o acerto da condução de dia a dia faz toda a diferença mesmo. Esquerda. Eu tentei também achar um conjunto que fosse o mais agradável possível. A única coisa que eu não consegui retornar ainda, e é talvez um passo futuro, é voltar ao carro ter ar-condicionado, né? Como quando ele foi feito para track day. Agora eu me lembrei dessa. Agora eu me lembrei Mas tu viu o tamanho do filtro de ar, né? Não cabe nada ali, né? Eu me lembrei. Ali tá o compressor do ar-condicionado. Cara, faz uns anos assim, o Christian chegou pra mim querendo me convencer que ele ia tirar o ar-condicionado da BM. Eu falei, Christian, não, cara, não tira o ar-condicionado. Mas era um carro de track day, tinha que ter esse Cara, não tira o ar-condicionado. ar-condicionado, tem que ter ar-condicionado. Aí o Comenta aí, quem tem carro de track day, se tem ar-condicionado, pelo amor de Christian, Deus tem que aí. ter, cara, carro track day tem que ter ar-condicionado também. Carro de rua, agora sim Não, eu tenho que concordar que o carro tem que voltar a ter ar-condicionado. Não, tem que ter ar-condicionado. Eu acho que assim, a gente se acostuma fácil com coisas Na boas, verdade era né? difícil manter, né? E não era bem de track day naquela época, eu acho que era... Não, na verdade a primeira proposta quando eu montei o carro, a primeira proposta não, verdade. Quando eu montei o carro a primeira vez, ela era a gasolina, turbo e tinha o ar-condicionado, tá? Para quem sabe, a BMW tem um pouquinho de dificuldade na refrigeração. Então o motor turbo aumenta a potência, automaticamente aumenta a temperatura de motor, eu tive que melhorar a refrigeração. E o ar-condicionado é uma rolha de ar quente na frente, né? Sim. Então dificultaria mais ainda, principalmente para um uso de rua, um uso diário. Então eu optei na época por passar para o etanol. Também não ficou tão bom assim, e aí a gente acabou tirando o ar-condicionado, até porque eu também queria tirar um pouco de peso do carro, o carro ficou um pouco mais competitivo. Ela andava de track day com pneu slick, então... e é um carro que eu aprendi a andar em guião de tração traseira. Eu nunca tive outra tração traseira, a não sei esse carro. E andei de carros de amigos, Chevette, Opala, é mais... Bem-vindo à tração traseira. Mas falando em aquecimento, uma coisa curiosa na minha Corvette, na C8, anda com E85, que é 85% de etanol e 15% de gasolina nos bicos de injeção direta, mas os bicos suplementares, digamos assim, de injeção indireta, tem metanol. E usa absurdo, assim, quando tá com potência lá, uns 1.700 cavalos, ele chega a dar 80% do combustível pelo metanol. Bastante. E quando eu saio pra largar, eu nem me preocupo com a temperatura. Cara, o carro pode estar mais de 100 graus Celsius na largada, anda os 400 metros. Quando eu tiro o pé e tô fazendo a volta para retornar, ele já tá uns 80. Impressionante como o metanol, mesmo fazendo 1.000 e poucos cavalos, o metanol resfria o motor absurdamente. É uma coisa interessante, o metanol comparado à gasolina, na verdade tu tem E85 lá, né? Então, mas comparado à gasolina pura, ele tem 3 vezes mais capacidade de refrigeração do que a gasolina. O calor latente de vaporização dele é quase 3 vezes maior do que a gasolina pura. Se comparar ao E85, daí já não é tanta diferença. Eu não tenho esse número assim certo, mas eu acredito aí deve ser na faixa aí na casa, em torno de 1,5, 2 vezes, mas baixa muito a temperatura. E até porque o metanol permite trabalhar muito rico, né, Anderson? E aí ele acaba resfriando porque tá rico. E até os carros de arrancada, a maioria não tem radiador, né? Muitas perguntas viram, tipo, tem aquele episódio dos carros do Roder Gel Pro Mode, não tem radiador, não tem nada, né? Na verdade nem tem galeria de água no bloco, o bloco é feito billet sem refrigeração, porque o metanol simplesmente não esquenta o motor. Ele falou, mistura rica a quantidade e o tempo que o carro fica ligado, ele não esquenta. Inclusive pode até ficar ligado mais tempo, que ele não precisaria, ele pode ficar e ele não vai esquentar. O que é esse calor latente de vaporização? Quando ocorre o spray de combustível ali no duto de admissão, ele tem uma capacidade muito grande de roubar a energia do meio. É muito fácil de entender. Tu vai tomar banho de piscina numa época do ano que não tá tão quente. Quando tu sai da piscina, tu sente muito frio, porque aquela água que estava no teu corpo, ela evapora, rouba calor do meio e tu sente frio. Então,
o que acontece dentro do motor é que o metanol rouba energia do meio e literalmente resfria onde ele passa. Isso é ótimo para o motor e principalmente para diminuir a temperatura de peças críticas do motor, pistão, válvula, entre outras coisas. Né? Sim. Em outras palavras, né? Porque o Christian é um cara que explica profundamente, né? Por isso que ele é o professor, né? Em outras palavras, realmente o metanol, outro exemplo é o seguinte, bota álcool gel na mão, né? Ah, é verdade. O álcool gel, ele também rouba calor, então tu tem a sensação que tá frio, mas o álcool gel tá na temperatura ambiente, o ar tá na temperatura ambiente, mas ele rouba calor da tua mão rapidamente. Ao evaporar, ele rouba energia. Então, exatamente, tu consegue comparar isso aí digamos, ao etanol, no caso que é o álcool gel de uma outra composição. Verdade. E esses motores de extrema performance, eles têm aí um volume de combustível muito acima do que a gente está acostumado a entender no motor original de rua, né? Então, para vocês terem uma ideia, um carro a gasolina, Brasil, tá? Que a gente trabalha com E27, ou seja, 27% de etanol e o restante de gasolina. Esse combustível, ele tem uma característica de ter uma relação ar-combustível de em torno de 13,5 para 1, tá? Ou seja, são 13,5 partes de ar para 1 de combustível. Quando ele está no lambda de máxima potência, no carro com gasolina, seria mais ou menos aí em torno de 12,5 para 1. Quando a gente usa um carro a metanol desse nível, é em torno de 4 para 1 a relação. É muito volume, são 4 partes de ar apenas para 1 de combustível. Então o volume de combustível é muito grande e quando ele se evapora, passando dentro do motor, refrigera bastante. Né? E aqui nós temos a Fueltech mostrando as informações do carro, né? Que mostra a RPM do motor, o MAP, né? A pressão de tudo, no caso é o vácuo, a sonda, correção de malha fechada, que é quando está corrigindo de mapa. Deixa eu botar melhor que sair numa segunda. Tensão da bateria, pressão de combustível aqui, ó, 3,3 bar, 3,45 bar é a pressão inicial, digamos assim. O TPS agora está aqui 1% aberto, tempo de injeção, temperatura do motor. Como trabalha frio mesmo, né? 73. Tem válvula termostática? Tem válvula termostática, mas ela com uma temperatura mais baixa e o radiador é mais maior. É um radiador mais moderno. Pressão de óleo aqui, 2 bar praticamente na lenta, 1,8 bar. Temperatura do escapamento, pressão de água deve estar sensor desligado, temperatura do ar. E aqui tem outra tela que mostra, impressionante, o motor vem 800 RPM, velocidade de roda, a marcha está em segunda, ó, sonda geral e o alvo de sonda. E aqui várias das mesmas informações aqui. Então é legal que dá pra ver bem aqui, ficou um ângulo bem bom aqui do motorista, assim, o cara enxerga o painel assim, bem no ângulo, né, certo? E agora a chuvinha aqui, ó, pegando o trânsito. Mas realmente pro carro de rua é tranquilo mesmo. O carro é bem dócil, né? Bem gostoso, né? Bem tranquilo, ó. O painel funcionando certinho, ó. Tanque na metade, 278 mil quilômetros, tá bom? O painel dela estragou, queimou o painel, tive que botar um painel que era o que tinha. Ah, é? A quilometragem não é do carro, então. Não é do carro. Esse carro tinha 69 mil quilômetros quando eu comprei. 69 mil quilômetros, todos carros usados na década de 2000 tinham, né, Christian? Vamos acreditar nisso aí, né? Tá bom. A gente brinca que tinha uma época no Brasil que era muito comum, não sei como é que é hoje, pra falar a verdade. Baixava muita quilometragem. Mas baixava muita quilometragem, né? Baixava assim, descarado. Todos os carros tinham 70 mil quilômetros, né? E todos dessa época, na mesma época tinham a mesma quilometragem. Meu Calibre também tinha 70 mil quilômetros. Bom, pessoal, vocês devem ter ficado curiosos, muitos de vocês já perguntaram aí no vídeo, né? Qual a potência do motor e qual o torque. A gente vai colocar um vídeo para vocês darem uma olhadinha, o carro no dinamômetro com 0,9 bar de pressão, a potência que ele tem na roda e o torque que tem. O que acharam? O negócio berra ou não? 475 cavalos de roda, 50 kg de torque é bom, né? É bom, né? Cara, e essa turbina pequenininha assim, ela é relativamente pequena porque é um motor grande? Até, sabe que eu me preocupei na hora de dimensionar bem o turbo para esse carro para o alvo de potência. Meu alvo de potência era 600 cavalos, né? Então assim, eu não tenho mais injetor e nem turbo
mais do que isso para trabalhando. Ela gera mais potência do que isso, mas está muito fora da área de eficiência. Mas uma coisa muito importante que eu me preocupei na construção desse carro era ter um conjunto que fosse bom de andar e seguro. Freio, suspensão, motor. E essa potência, ela é perfeita, assim, 500 cavalos de roda, 475, 500 de roda, porque ela gera um pouquinho mais de potência, porque no Dynamundo gera 0,9 de pressão. Na rua, com um pouquinho de carga, né, ela chega a dar 1 bar de pressão, 1,1 de pico, e depois ela derruba para 1 kg. E é fantástico a potência que tem pro conjunto do carro. Mais do que isso, acaba ficando perigoso e inseguro. Eu acho que não vale a pena o carro ter um conjunto, na minha opinião, muito bom do jeito que tá. É um carro, nossa, assim, um carro realmente de curtir, né? É verdade. A gente até brinca, né? A gente tem carro potente, carro desenvolvido, assim, carro de uma coisa na pista, mas na rua, na prática, o que o cara faz é curtir o carro, ir pra casa, voltar, digamos assim, não existe mais esse negócio assim, do tipo de correr na rua. Não dá pra acelerar na rua, não pode. Então, hoje, o carro de rua, quando a gente fala um carro de rua, é literalmente assim, ó, é curtir um carro que a gente sabe que a gente que fez. Exatamente. É um carro que a gente sabe como é o motor, como ele tem um aumento de potência, como ele tem, digamos assim, como é que tu modificou ele assim e tem uma mão, digamos assim, do dono, né? Eu costumo dizer que o carro é que nem a nossa roupa, é a nossa personalidade, como que a gente, né? Então assim, é como tu tá vestindo uma coisa que tu curte. E um carro personalizado que nem esse, cara, não tem... É prazeroso tu sentir que o carro foi tu que ajudou a desenvolver, tem a tua cabeça naquilo, tem uma participação tua. E como é que a gente faz pra curtir um carro desse? Aí escreve de vez em quando num track day, anda com o carro... daqui. Não tem problema. Não tem problema, não tem motorista, tá mostrando a próxima. Vai, aqui não pode ir contramão, tem que ser lá adiante. A gente volta, não tem problema. O Gregório faz isso aí cinza e mantém o meu erro, não remove o meu erro. Faz questão de reforçar o meu erro. O miserável é um gênio! É isso aí, Gregório, é isso aí. Eu também cometi meus erros aí, toca a ficha. Mas como é prazeroso, a gente tem uma coisa que a gente acertou, a gente desenvolveu. Eu acho que essa é a graça, né? Não é eu tenho 45 anos, o Anderson tem 40, então a gente não tá mais na idade de fazer gracinha pro jaburri, mas às vezes quando quer curtir um carro desse, vai pra um track day, vai pra algum lugar específico e aí tu curte esse carro e curte os 500 cavalos que ele tem. Bom, na verdade é o seguinte, acabamos esse episódio aí, eu queria agradecer o Christian aí Eu que agradeço pelo convite. E é legal bater um papo. Hoje foi um episódio diferente, acho que foi um episódio para mostrar esse projeto do Christian, foi para mostrar o projeto de vida da FT Education, do Christian, porque tudo é misturado, né? A gente é apaixonado por carro, apaixonado por o que faz. Vocês me conhecem aí, digamos assim, quem acompanha o canal e quem me acompanha antes do canal sabe quantos anos e quanta dedicação todos nós temos e um time incrível para chegar onde é que a gente está e tem muito pela frente, então a gente tá novinho aí, a gente tem 40, 45 tem mais 40 anos pela frente aí pra gente fazer várias coisas. Então, muito obrigado pela audiência de todos. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários que tipo de conteúdo vocês querem ver mais, se querem ver sobre outra pessoa, se querem ver alguma outra, sobre algum carro específico. Eu vou fazer o possível para trazer esses conteúdos diferentes para vocês. Então, muito obrigado a todos aí. Não esqueçam de entrar no YouTube e no canal nos canais da FT Education. Vou deixar o link aqui na descrição, dá uma força lá. O pessoal tá sempre batalhando para trazer mais informação. Então, obrigado. Tchau. Agora sai uma de lado assim, zerinho.